partir do versículo 39, alguns versículos diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, eu repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados, nós, a igreja do Senhor, nos habituamos a ouvir a mensagem de Deus, uma mensagem pregada, avivada, aquilo que mexe com o nosso ser, com o nosso interior. Depois acaba o culto, passa os momentos, acabamos esquecendo o que foi pregado, o que foi falado, e não guardamos aquilo, porque invertemos os papéis. Na verdade, nós, o povo de Deus, temos que ser ensinados na palavra constantemente, porque quando somos ensinados, não esquecemos daquilo que nós aprendemos. Mas quando é um culto, uma palavra avivada, aquela coisa toda, aquela emoção toma conta de nós por algum tempo, e nós não absorvemos tudo que foi mencionado dentro da mensagem do Senhor, porque nós queremos: o Senhor fala comigo, o Senhor tal coisa, fica ligado em alguma coisa, a mensagem sendo pregada, escapou do nosso conhecimento aquilo que não poderia ter escapado. Mas quando nós estamos sendo ensinados pela palavra, nós guardamos, nós estamos aprendendo. Porque outrora, no passado, os cultos era assim, era só o ensino da palavra de Deus em todos os cultos, onde o povo aprendia, guardava e exercitava, colocando na sua vida aquilo que aprenderam na palavra de Deus. E hoje, uns anos para cá, uns 30 anos para cá mais ou menos, houve uma certa mudança. Se o culto não for um culto de muito, não foi um culto bom. Mas aí pergunta depois: o que você aprendeu? Eu não sei, não estava tão assim que eu não me lembro de nem foi pregado. E a igreja começou a se esfriar. Aí alguém diz assim: o que tem a ver isso com a palavra que foi lida? Tem a ver que, como os irmãos conhecem muito bem, que Jesus foi crucificado, e com ele 2 ladrões, 2 assaltantes, quem sabe até assassinos, a Bíblia dá muita menção sobre eles, mas foi 2 homens que praticou coisas terríveis, que tiveram que ser crucificados, tiveram a morte de cruz. Jesus no meio e um de cada lado. E um viu a situação em que se encontrava, pediu misericórdia e alcançou a misericórdia. E o outro zombava. Eu fico imaginando a hora que os 2 faleceram, porque uma certa hora da tarde foram ali para quebrar as pernas deles, para que eles se sufocassem mais rápido e morressem. Quebraram a perna de um ladrão, quebrou a perna do outro, mas Jesus não quebrou, porque Isaías tinha profetizado que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ele já estava morto, não precisou quebrar. Mas eu creio que os 2 morreram quase que simultaneamente, ainda que a Bíblia não diz, mas foram uma morte ali quase juntos os 2. E os 2 desencarnou daquela matéria, daquele corpo físico,
quase que ao mesmo tempo. E aquele ladrão que não quis se arrepender, não clamou por misericórdia, não pediu perdão, não pediu ajuda de Cristo, a hora que ele se encarnou, dá para entender biblicamente que foi quase ao mesmo tempo. Ele viu os anjos vir buscar o espírito daquele ladrão que se arrependeu. E naquele momento pode ter batido no coração dele um arrependimento. Me leve também com vocês, não. O teu tempo passou. Estava tão juntinho de Jesus, estava tão pertinho dele, que era somente dizer: Senhor, lembra-te de mim também. Pronto, estaria salvo. Mas ele não quis. Ele endureceu o seu coração, mesmo estando juntinho da salvação, juntinho da vida eterna, ele recusou e não quis. E na hora que eles faleceram, e os anjos buscaram o espírito daquele que se arrependeu e pediu misericórdia, quem sabe ele quis ir também, e o Senhor falou: não tem mais jeito, para você não. E aí ele teve que descer, porque vieram buscar ele para levar para o inferno. Agora, um ser que estava tão perto da salvação, mas recusou a salvação e partiu para a eternidade num fogo que não se apaga, o bicho não morre e é eterno. O arrependimento dele depois da morte, dizendo: por que eu também não pedi ajuda? Por que eu também não o reconheci como Salvador, para que ele pudesse trazer a minha vida eterna, como deu ao outro? Mas já era tarde. Querido, pense bem, nós que aqui estamos, quantas pessoas já passaram nesse santuário, serviram a Jesus, e hoje estão desviados, afastados, perdidos, se não houver uma reconciliação com o Senhor, terá o mesmo destino daquele ladrão que estava ao lado de Jesus e recusou a vida eterna em Cristo. Quantas pessoas que nós conhecemos, que um dia tiveram no círculo de oração, na mocidade, nos obreiros, em cima dos púlpitos, e hoje não estão mais. E se não houver um arrependimento sincero, reconciliar com Cristo, o destino da tal pessoa será do mesmo ladrão daquela cruz, que estava tão pertinho da vida eterna, de salvação, e rejeitou, e foi para o abismo eterno. Quantos? Se fosse só por aí, não está bem, mas vamos dizer. Mas de nós que aqui estamos, ou dos que servem a Deus hoje, quando está juntinho de Cristo, com a salvação garantida, dependendo dele ou dela, essa salvação, de estar firme na pessoa de Cristo, e por algum motivo, por alguma chateação, deixará de servir a Jesus, estará negando a Jesus, estará entrando também na mesma condenação daquele ladrão que negou a Cristo. Pense bem nisso. Aí vem aqui um fato que o pastor Evandro estava pregando. Eu falei: vai entrar na minha mensagem, meu irmão, sai dela, vai para outro canto. É uma confirmação. Vem aquilo que deve-se haver o perdão. Vamos falar de nós que estamos aqui no santuário esta noite. Nós. Não vamos falar dele que não veio, não. Nós que estamos. Quem sabe alguém que tem mágoa no coração de alguém, contra alguém, e não quer perdoar. E se partir assim,
vai a mesma condenação do ladrão da cruz que rejeitou a Jesus. Quantos aqui, pode ter no coração alguma coisa contra alguém e não quer liberar o perdão? É diferente do ladrão da cruz? De jeito nenhum. Não é não. Ah, mas Deus entende, sabe? Ele sabe que eu estou meio assim, então Ele vai me perdoar, Ele vai... Não, não vai não. Ah, mas no culto de Santa Ceia eu chego lá na frente, irmão, vocês me perdoam? Está errado, isso não existe. Quer pedir perdão? Chega lá, irmão, me perdoe em nome de Jesus. Fala com quem? Não tem nada com o pastor, não. Vem aqui, misericórdia. O pastor não tem contra ninguém. O negócio está ali, Deus conhece. O Espírito Santo é minha testemunha. Mas se a pessoa chegar lá na tal pessoa e falar, irmã ou irmão fulano, me perdoa por isso ou por aquilo, aí sim. Caso contrário, irmão, já conquistei, vocês me perdoam? Perdoa o quê? Ofendeu o quê? O perdão tem nome. O perdão tem nome. Esse negócio de perdoar por tabela, olha, vocês me perdoam, meus irmãos, que eu... Agora, aquele ou aquela que está sentado numa dessas cadeiras, ou até mesmo, às vezes, no público, pediu perdão para ele, mas para mim não pediu. Não acertou comigo. E Deus não aceita isso. Perdão tem nome. Perdão tem nome. E se isso não for acertado, o destino é o mesmo do ladrão da cruz. É o mesmo. Às vezes, pessoas que olham para outra já olham com rancor, com ressentimento a tal pessoa. Continue com isso no coração para ver onde vai parar. Continua alimentando isso para a pessoa. A gente sabe. Já vi quantos irmãos dizer, irmãs dizer, aquela pessoa acho que não vai comigo, porque ela passa, não me cumprimenta, vira as costas, ela não vai bem comigo. Você não sabe disso, isso é verdade, que acontece no meio do povo de Deus. E o Espírito Santo conhece. E na hora do acerto de conta, como é que vai ficar isso? Como vai ficar isso? De corações amarrados, cheios de rancor, de mágoa, de rapina. O destino do ladrão da cruz é o mesmo. É o mesmo. Os irmãos estão entendendo por que a igreja precisa ser ensinada. Essas pregações de glória a Deus, não para com isso. Isso aí tem que ser ensinado na palavra para que nós não percamos a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. E hoje tem muita coisa, dá glória a Deus. Não, eu prefiro que quando eu não gosto de pregar, eu gosto de ensinar. Todo mundo fique calado para ouvir a mensagem. E agora os pregadores, se alguém dá glória a Deus, ele pode dar glória a Deus aí, abre a tua boca. Para desse negócio. Isso é para encher o ego do coração do homem. Isso é o ego do homem que faz isso, não é o Espírito de Deus. Porque nós, o povo de Deus, para ser ensinado na palavra, para pegar o caminho reto. Agora a mensagem tem que ser dada para os ímpios aí fora que não conhecem nada, que precisam aceitar Jesus como Salvador. E a função é minha e tua, como igreja, o ídolo de Jesus, e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer foi batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. A questão é que não é só os ímpios que estão sendo condenados, são muitos dizendo ser cristãos, também estão sendo condenados, porque não andam nos princípios de Deus. O pastor Evandro disse aqui que lá em Dotã tinha um homem, que tudo que o rei da Síria falava, lá nos seus aposentos, no seu quarto, Eliseu sabia lá em Dotã. Ah, mas isso não tem hoje? Tem sim. Se nós nos afinarmos com Cristo, se nós deixarmos o mundo de lado e passarmos verdadeiramente na presença de Deus, vai ter Eliseu para tudo quanto é canto. Pode ter certeza disso. Porque o próprio Jesus disse assim: se creres e não duvidares, não só farei as obras que eu faço, mas maiores do que essa. Jesus falou que nós faríamos obra maior do que ele fez. Eu não vou entrar no detalhe, tem umas explicações, mas deixa para lá isso. Mas que obra que estamos fazendo?
Quais os milagres que o Espírito Santo está usando a igreja de hoje para operar na terra? Para que o nome de Jesus seja engrandecido, para que muitos ladrões não sejam condenados, mas sejam absolvidos, salvos, libertos e dão testemunho. Quantos? Pense bem nisso, queridos. Nós, como igreja de Jesus, estamos deixando a desejar. Estamos. Mas o que mais acontece no nosso meio é coração contra coração. Parece que é uma guerra, parece que está escondido, não é? Parece que está escondido, mas não está escondido. De jeito nenhum. O Senhor revela para a gente. Ele não tem conhecimento disso? Ah, fulana, misericórdia. Quer nem saber. Será? Ah, mas foi ela que me ofendeu, não tem problema. O que você faz? Vai, fulano, me perdoa, porque aconteceu isso e eu tenho que pedir perdão para você. Olha, estava na sede um tempo passado, agora, e a gente fez aquela porta de saída do lado de baixo de emergência. Eu fiz aquela porta lá na chácara para colocar ela lá, para os bombeiros exigiam aquela porta lá. Bem feitinha, bem travadinha, tudo certinho, levou lá para colocar. E pegou o irmão lá para sentar e assentou a porta. E eu não estava lá. Aí eu cheguei e vi a porta lá sentada, vou lá ver como é que está a porta. Na hora que eu vi, eu fiquei nervoso com a situação. Porque sentou errado, estava errado o serviço. Eu fiquei desgostoso, falei, pelo amor de Deus, uma porta todo mundo vê que passa, assentou a porta errada. E na hora eu falei uma palavra que não deveria ter falado. Saiu da minha boca e saiu. Uma palavra que não deveria ter falado. Do irmão que tinha sentado, que eu nem sabia quem era que tinha sentado. Eu não sabia quem é que tinha assentado a porta. E assentou ela errada. Aí eu falei, mas que fez isso aqui? Eu falei, meu Deus, que palavra, eu não devia ter falado isso. Na hora, agora que me resta chegar no irmão e pedir perdão para ele. Mas ele não estava lá, ele não ouviu eu falar. Na verdade, ninguém ouviu, que eu falei meio baixinho, mas eu falei. Mas o diabo ouviu e o Espírito Santo também. Ele não devia ter falado essa palavra. Aí procurei saber quem é que tinha sentado na porta, descobri quem é. Aí no outro dia ele estava lá, eu falei, meu irmão, vem aqui. Aí nos encontramos, eu quero te pedir perdão. Mas do quê? Do quê? Porque você sentou a porta, sentou, eu sentei. Então ela ficou errada. E na hora que eu vi a porta errada sentada, me deu um choque por dentro, que eu falei uma palavra contra a pessoa que tinha assentado a porta, eu nem sabia que era você. Mas agora eu descobri que é você, eu quero lhe pedir perdão pela palavra que eu falei. Não foi uma palavra muito forte assim, eu falava chula, palavra até meio simples, mas não deveria ter falado aquilo. Aí ele falou, não, está perdoado. Eu falei, não me perdoa. Eu não deveria ter falado essa palavra a respeito da tua pessoa. Não, está perdoado, está perdoado. E ficou muito mais meu amigo do que era antes. Se nós agíssemos assim, a igreja era muito melhor. Mas não é. Eu sei que tem pessoas aqui magoadas com outras pessoas. Eu sei que tem. Tem. E se não acertar, o destino do ladrão da cruz é o mesmo. Aquele que foi condenado. Agora imagina o arrependimento dele. Tão perto da salvação, perto de Jesus, encostado ali, face a face, rejeitou, perdeu, foi condenado à perdição eterna. E muitos de nós está aqui pertinho de Jesus, junto dele, face a face, sentindo o calor dele, e por causa de coisas pequenas, vai ter o mesmo destino do ladrão da cruz. Mas como eu sou ser humano, a gente é dotado de nervos, e às vezes ele dá aquele tranco, sai um pouquinho fora. Sim, eu sei como é que é. Eu sei.
bem sei quando alguém pensa assim, porque eu tenho um cheiro muito forte. Vocês veem que eu sou meio caladão, meio quietão, não sou de muita coisa. Negócio de ficar muito assim, não é comigo, gosto de estar no meu canto. Mas o Senhor tem dado graça para dominar ele e segurar, para não fazer besteira. Para não fazer besteira. Porque se o velho homem sair, faz besteira. Os irmãos veem, eu era para ter 3 assassinatos nas costas. E eu já era diácono da igreja. O último já era diácono da igreja. Mas Deus me livrou de todos. E o último, que era para ser um misericórdia. Os 3, o Senhor colocou a mão e segurou. Não. 2 eu não era crente. E 1 eu já era diácono. Mas ferveu e disse: Senhor, segurou com a mão dele, para que não acontecesse. Aí o Senhor foi me ensinando. Aí eu aprendi. Mas o velho homem não pode voltar. Ele tem que ficar lá enterrado. Então eu fico no meu canto, meio quietão, não sou de muita conversa, você não sabe como é que eu sou. Mas não sou perfeito, mas gosto das coisas direito. Então, se nós fôssemos ensinados constantemente, nós aprenderíamos muito mais. Porque a pregação, os ímpios aí fora, para se converter, para nós tem que ser ensino da palavra. Para que possamos compreender o querer de Deus em nossas vidas. Possamos entender o que é que Deus quer. Sem muita coisa, sem puro e reto, que é a palavra de Deus. Amados, então, quem tiver alguma rusga no coração contra alguém, por misericórdia, em nome de Jesus Cristo, tire isso o quanto antes melhor, porque ninguém sabe o dia da sua partida. Você pode fazer assim, ó: Espírito Santo, olha para o meu coração aqui. Tem alguma coisa contra alguém? Faça isso por misericórdia, que por causa de uma coisa pequena pode perder a salvação em Cristo Jesus. Está tão pertinho de Cristo e pode deixar escorregar e ir embora. Escorregar e ir embora. Pense bem nisso, por favor. Nós, como igreja, tem que ser diferente. O que diz Malaquias 3,18? Quem sabe? Sem ler na Bíblia, decora. E vereis outra vez a diferença. Diferença do quê? Daquele que serve e não serve a Deus. Mas a gente sai para a rua por aí. Oh, pastor, para o Senhor, olha. Se minha esposa está comigo, quem é? É fulano. Ah, meu Jesus, não parece ser crente de jeito nenhum. E tem que ter diferença. E hoje a grande parte dos crentes não tem diferença. O mundo aí fora, junto com os crentes, parece que a maioria deles parece que é a mesma coisa. A vestimenta, o falar, o comportar, o andar, parece que é tudo igual. Não, nós temos que ser diferente. Aquela viúva não disse: eis que aí vai verdadeiramente o homem de Deus, porque ele era diferente. E isso é para mim e isso é para você. Nós temos que ser diferentes. Amados, se preocupe mais em ler a palavra, entender a palavra, crer na palavra, para que a hora que o Cristo vivo vier nos buscar, tenhamos vida eterna nele. Porque hoje me assusta. Para quem conheceu a igreja 50 anos atrás, como eu conheci, e vê a igreja de hoje, assusta. Não dá para nada. É totalmente diferente. O temor. Se
foi. O respeito se foi. As boas maneiras da presença do Senhor em todos os lugares, da maioria, se foi. Nem que vocês lembrem de mim, dessa palavra, sabe ter falado isso? Eu não vim aqui para ouvir isso, eu vim aqui para continuar da mesma maneira. Mas não tem problema que depois acerta com Cristo, que a palavra não é minha, é dele. Eu sei que essa palavra não agrada muita gente, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas vai sarar a tua alma. Aleluia, glória a Deus. Vai curar as feridas. Se obedecer a palavra e fizer o que Deus manda. Pode ter certeza disso, que vai haver uma transformação. Aí poderá ser um Eliseu, em nome de Jesus. Deus abençoe.